forçar isso. Eu gostava muito de jogar tocando, que foi uma coisa que chamou a atenção, porque como é que você conseguir olhar no meio daquela confusão toda? Já que o Rocha Music tem muito do rock and roll, é uma música forte, é uma música muito legal, né? E era isso que eu fazia. Mas eu dizia, se você consegue capacitar, se você está em Deus em qualquer lugar, eu vou ter que conseguir também tocando. E graças a Deus eu consegui isso. E isso me ajudou a tocar, a melhorar muito, porque não tinha só o lado musical, não. Tinha um lado de envolvimento com Deus, que era muito grande, e que isso terminar ainda da música. Graças a Deus, Ele me deu esse presente. Nós sabemos que também, Johnny, você participou de grandes eventos, né, de grandes shows, principalmente no Brazilian Days, nos Estados Unidos, mas apesar de todo esse amor, apesar de toda essa fama, né, em 2000 para 2001, na verdade você soube, né, que estava sendo portador de uma doença chamada ataxia cerebelar degenerativa, que na verdade a pessoa perde a coordenação, né, perde totalmente o equilíbrio, a coordenação motora, né? Foi difícil encarar nesse momento crucial, nesse momento que veio esta realidade para você de ter que parar de tocar? Olha bem, eu acho que é difícil para todo mundo, porque sua vida muda da noite por dia, né? E graças a Deus que eu realmente só não embarquei mais na viagem da doença, porque já muito potencial vendendo. Então eu percebo que a doença realmente já atacou muito bom, atacou muito meu equilíbrio, mas não atacou minha alma. Eu costumo dizer que Deus tem tudo. A doença não é mais importante, nunca foi maior do que ele, o mais importante do que ele. Mas é lógico que eu senti tudo isso porque é muito engraçado. Hoje em dia, até para abrir uma janela no meu quarto é muito complicado, né? Muito difícil. E eu realmente não sabia no início o que é que estava acontecendo. Até porque eu conseguia tocar, mas eu já não consegui subir desse lugar. E muitas vezes eu fiquei parado porque eu não aguentava mais andar, nem movimentar. E sabe por que como eu gostava? Porque eu gostava muito de dançar com minha música amiga. Eu acreditava que se o que eu fazia mexia comigo, eu ia com certeza mexer com as pessoas. E realmente a doença me tirou isso tudo. Mas graças a Deus, não me tirou a fé, nem a vontade de abrir a boca e dizer, Deus está aí para tudo isso. E Ele está vendo tudo isso, sabe até que dia é isso tudo. E Ele vai me tirar dessa. Glória a Deus por isso, porque é um relato muito forte. Está vendo que hoje o Johnny está vivo, foi comentado por muitos, né, que o Johnny tinha morrido, mas na verdade você vê que ele está vivo, hoje ele está respirando, hoje ele está envolvido com outras coisas. Que coisas são essas, Johnny? O que é que você está fazendo hoje? Hoje você não está tocando, mas nós chegamos ao nosso conhecimento que você está envolvido com muitas outras coisas, né? Tem feito outras composições, está envolvido com oração. Como é que está a vida do Johnny hoje? Hoje em dia, graças a Deus, eu faço controlar pela internet, né? Que graças a Deus, independente de tudo, Deus não me proibiu de falar, dizer o contrário, né? Com relação à música, eu consigo realmente fazer o meu trabalho, não da forma que eu falei, mas de outra forma, que foi aprender a gravar. E eu acompanho assim, alguns amigos meus escrevem, e eu termino participando, e eu, graças a Deus, não esqueci o que eu fiz. Então, de muita arranjo, muita coisa eu consigo participar. E graças a Deus, tenho conseguido falar muito em Deus, participado muito da palavra com Ele, falar da palavra dele. Foi engraçado que apesar dessa doença toda, realmente eu não teria tempo para me envolver com as coisas que eu me envolvi. E aprendi
tendo que me render à doença. Mas eu me rendi à doença, não me rendi, porque Deus não cobrou isso de mim, nem a vida. Porque, como você viu, eu não estou morto, eu estou vivo. Eu consigo abrir a boca e explicar que Deus é maior, que Deus existe. Sabemos também, Johnny, que nesse meio artístico é uma competitividade muito grande. Nós sabemos que o artista muitas vezes ele é invejado, às vezes ele é adorado. Mas eu queria perguntar para você se hoje você tem uma outra visão. Mas hoje no coração do Johnny, ou eu acho que nunca teve esse tipo de sentimento de ódio, amargura, raiva contra alguém? Não, eu não tenho ódio nem raiva contra ninguém. Graças a Deus. Esses são sentimentos que não veio para mim. Eu consigo, lógico, eu não sou louco de ser tudo que me aconteceu. Mas isso não me dá rancor, não me dá nenhum tipo de sentimento. Até porque quem tinha que não fugir, que era Deus, não fugiu. Então, ter raiva e sentir o quê? E ter raiva do quê? Eu hoje, agora, nesse momento, Johnny, eu gostaria de perguntar para você, hoje, o que é Deus para você, o que é que significa Jesus de Nazaré na sua vida hoje? Deus, eu acho que eu consegui tomar consciência disso, graças a Deus agora. Eu realmente sempre acreditei que Ele foi mais importante de minha vida, continua sendo. É a maior e melhor coisa que eu tenho. E o que eu puder fazer para continuar estando lá dele, eu vou fazer. Porque eu não tenho outro caminho, não. Deus e acabou. Então, nesse momento, nós queremos te pedir que você dê agora uma palavra para aqueles que muitas vezes viram você tocando em grandes micaretas, em grandes festividades. Na verdade, aqueles que foram seu fã, né, aqueles que, na verdade, ainda te amam, né, como um artista, como um profissional. E eu queria que você deixasse uma mensagem agora, uma mensagem de Deus para todos aqueles que estão nesse momento a escutar e a ver esta filmagem. Dizer, gente, eu amo você. Graças a Deus, minha vida inteira. Não tenho do que me arrepender. Nem porque eu fiquei doente. Né? Eu costumo dizer que religião não é Deus. Que Deus é maior do que tudo isso. E que Ele foi responsável por minha vida. Ele vai ser o responsável pela sua também. Às vezes que as coisas parecem que são difíceis. É porque você não deu assim, venha para Ele. Porque Ele não lhe como Ele nunca me largou, nem com doença, nem sem doença. E que a gente entenda que por mais difícil que seja a vida, os problemas, ou qualquer coisa que acontece, que não existe, sair, como se diz, se Deus fechou a porta, Ele abre a janela. E graças a Deus é por esse lugar que você vai embora. Na verdade, você acaba de escutar aí nesse momento a entrevista, né, do Johnny, um homem que na verdade tem buscado a face de Deus. Ele na verdade ele não está preso a nenhuma religião, ele não está preso a nenhuma doutrina de homens. Na verdade é uma pessoa que gosta de orar, né? Hoje tem um trabalho, o Tabernáculo Online, que é feito justamente diretamente de Fortaleza. Um trabalho do Tabernáculo do Avivamento, porque na verdade é um lugar onde as pessoas têm buscado a presença de Deus e têm se familiarizado também com o Johnny. Mas estamos aqui nesse momento a agradecer pela entrevista do Johnny, né, conhecido aqui como Cacique Johnny. Que Deus abençoe, Johnny, você, e que Deus possa te dar fé e que você continue nessa força, em nome de Jesus. Graças a Deus, Deus sempre vai me criar, Deus sempre vai me levar a minha todo, né? Porque Ele não é só meu, Ele é para qualquer um, né? Seria botar uma coisa em minha parte, era só Ele, e dizer que eu amo por você, e que viva, independente de tudo, porque a vida é uma só.